coleguinhas, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos fazer a correção, tá? Da nossa aulinha anterior lá sobre a crônica, tá? Que vocês já leram a crônica, né? País Rico. E agora nós vamos fazer a correção da atividade. Então, o que fala nessa crônica? Então, a crônica é, né, uma crítica do autor aí, Lima Barreto. Ele faz uma crítica aí também a um prefeito, né, que abre avenidas, mas ele não resolve os problemas das enchentes. Então, para acentuar sua crítica, ele utiliza palavras estrangeiras também, né, que refletem aí o costume daquela época. Então, como nós havíamos falado na aula anterior, as crônicas, elas têm assuntos diversos. E essa crônica do Lima Barreto, ele vem para fazer denúncias sobre a cidade, né? Assim como outros cronistas também, né? Então ele vem com um olhar aí, com um viés irônico, tá? Utilizando um tom muitas vezes cáustico, ele tratava aí os novos hábitos da sociedade, advindos aí da modernização daquela época. Então ele deixa claro aí em seus textos exatamente o que ele pensa sobre os atos aí incorporados aí pelos cariocas, né? Então ele está falando de uma região específica, como nós já havíamos falado. Então as crônicas, ela vem trazer o cotidiano das pessoas. É o que aconteceu aí na crônica do Lima Barreto. Então ele vem aí com a sua crônica para criticar, né, a sociedade daquela época, que eles estavam vivendo naquela época de grande modernização. Que não conseguem, então na crônica, eles não conseguem realmente manter a elegância que se verifica no país de origem. Então, no texto lá, eles falam aí das grandes obras que esses políticos, né, falam em fazer, mas que nunca concluem essas obras. Então, no texto, ele faz uma referência também ao homem das multidões, que é aquele que fica invisível aí no meio da multidão e que é atraído por ele, tá? Então, é uma crônica crítica aí, tá? Ele reclama sobre os hábitos aí que crescem, aumentam aí na burocracia, de se promulgarem leis, né? Muitas vezes inúteis e ineficáveis, né? Então as pessoas, os governantes lá daquela época, né, promulgavam, eles adotavam leis que eram inúteis, que eram ineficáveis, né, para resolver qualquer tipo de assunto. Então as crônicas, elas tratam também aí das mudanças aí que provocam, né, por causa dessa modernização naquela época, como os empresários capitalistas que ganham aí grande importância nesse momento e podem mandar e desmandar na cidade, como os subúrbios, né, que são as favelas, as periferias, que sofrem com essas modificações, tá? Eles também descrevem aí, né, a instalação de muitas máquinas, também faz crítica aí aos prefeitos responsáveis, né, por algumas modificações, várias vezes modificações nas cidades desnecessárias aí, que vão aí transformando o Rio de Janeiro, tá? Apenas aí a área nobre, né? Então eles fazem essas modificações, essas melhorias apenas nas áreas nobres, e eles não modificam e eles não organizam aí a parte do subúrbio, a parte das favelas. Então essa crônica do Lima Barreto é exatamente uma crítica sobre as ações políticas daquela época, certo? Então nós temos aí a questão 1, tá? De acordo com o que foi visto, marque a alternativa que melhor relaciona-se ao conteúdo. Então a melhor, né, alternativa é a última alternativa, que diz o seguinte: apesar de não ter caráter informativo, as crônicas podem ter valor histórico, pois retratam os costumes de uma sociedade no momento que o texto foi escrito, que é o que aconteceu aí com a crônica do Lima Barreto. 2.
Você já tinha entrado em contato com alguma crônica? Se sim, sobre o que ela falava? Então você vai me dizer aí, você já teve contato com alguma crônica? Eu acredito que sim, né? Talvez no quarto ano e em séries anteriores, ou até você já leu alguma crônica em algum jornal. Escreve isso aí pra gente. Você acha que as crônicas podem ser uma fonte de informação histórica? Por quê? Sim, né? Porque a crônica, a qualquer momento que você, por exemplo, você vai pegar um jornal, essa crônica aqui do Lima Barreto, né? Nós estamos no século XXI, né? Ela foi criada aí há anos atrás, mas ela traz informações históricas sobre aquela época, sobre a modernização daquela época. Fala um pouco aí sobre a modernização do Rio de Janeiro. Então, traz informações históricas para a gente poder até conhecer um pouco do âmbito político daquela época. Né? Então, ela sim traz fontes aí de informações históricas para a gente. Tá? 3. Leia a crônica País Rico de Lima Barreto e responda as questões abaixo. Sobre o que fala o texto? Então, o texto ele fala sobre a riqueza do país e a má vontade governamental em investir o dinheiro arrecadado em obras, né, que se tornem benéficas para a população, alegando não haver recursos. Né? Então, os governantes sempre falam que não há recursos para melhorar aquilo, para melhorar aquilo. Então, é uma crítica sobre os benefícios aí da população que são, né, alegados por não ter pelos governantes. Qual o tom usado pelo escritor humorístico, sarcástico, crítico ou sensível? Então, o cronista usa um tom crítico, porém sem severidade. Né? C. Quais são os problemas apontados pelo cronista? Então, as pessoas que vagam pelas ruas sem expectativa, pois não há lugar que as ampare, a falta de investimento na construção de hospitais, falta de vagas nas escolas de moças, não há quartéis e os regimentos de cavalaria não têm cavalos. Então, essa aí são alguns dos problemas apontados aí pela crônica. Você acredita que esse texto promove reflexão em que lê o texto? Justifique sua resposta. Você acredita que traz uma reflexão? Sim ou não? Justifique aí pra gente. A crônica é datada de 1920. Você acredita que, de alguma maneira, as palavras de Lima Barreto são aplicáveis aos dias atuais? Você acredita que sim? Eu acredito que sim, né? Porque até hoje nós vivemos situações como essas de governantes, né, não dar o devido reconhecimento para a sociedade. Hoje nós estamos passando por uma pandemia, nós precisamos aí de muitos hospitais, muitos médicos, muitos técnicos, né, muitos instrumentos para os hospitais, né, e infelizmente, né, nossos governantes dizem o quê? Não temos, nós não conseguimos, né? Eles colocam justificativas para tudo aí, certo? E nós temos aí a questão 4, né? Onde você pode escrever a sua própria crônica aí, relatando uma história do seu ponto de vista. Você pode criar sua crônica falando sobre a situação que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, né? O que nós estamos passando nesse momento de ficar isolados, em quarentena em casa, né? O que está acontecendo no cotidiano aí da nossa cidade. Okay? Então vocês podem estar aí escrevendo e contando lá pra gente na nossa aula online pela plataforma, ok? Então, um grande beijo, um grande abraço, tá? Nos veremos, né, logo logo e até a nossa próxima aula, ok? Um grande abraço.